Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Essa pergunta que ele fez que era no interesse se nós temos a capacidade, né, através das preces, nós modificarmos as naturezas dessas provas que nós estamos sendo submetidos, bem como também desviar aquele curso, modificar o caminho que nós estamos do curso dessas provas. A resposta foi muito clara que ele coloca para nós. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportada até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, aquilo que nós combinamos, que já foi nos falado, do nosso planejamento, das provas que nós estamos aqui, do que nós estamos fazendo aqui, elas têm, a princípio, serem suportadas até o fim, com resignação. Mas Deus, como verdadeiro Pai, sempre nos avalia, ele está presente em nossa vida, em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, né? E a vontade de vencer, ele fala, sempre, Deus sempre leva em conta a resignação. A prece, e ele continua, a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Que os amigos espirituais que estão dizendo que os amigos espirituais estão sempre aqui nos auxiliando e sempre vão estar nos auxiliando quando nós estamos realmente decididos a cumprir todas as provas, a seguir o caminho daquilo que foi traçado por nós ou pelos amigos espirituais, daquilo que nós já vimos no passado. E aí ele nos ajuda a suportar essas dores, essas dificuldades. Então, ele continua ainda, hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constituiu grande resultado. E aí vem aquela sempre que a gente escuta, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, nos traz uma mensagem, esses ensinamentos, depois tem uma continuidade, mas seria importante vocês derem também dar uma continuidade na leitura, mas o que nos deixa bem claro que Deus está sempre presente na nossa vida, avaliando aquilo que nós estamos passando, as resignações, o suportar essas provas às quais nós submetemos, e nas preces que nós fazemos, né, pedindo que nos ajude a suportar isso, os bons espíritos estão sempre presentes conosco. Quer dizer, nunca nos abandona. Ele não só os amigos espirituais, né? Deus que está sempre conosco. E pela sua vontade, ele pode atenuar essas provas. Isso não modifica aquilo que nós programamos, aquilo que nós planejamos na nossa vida, porque nós também estamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento o tempo todo. E a prece só nos ajuda a suportar. Ela não vai nos tirar essa prova. Ela não vai atenuar ou tirar aquele peso por qual nós temos que passar. Mas os amigos espirituais vão nos ajudar a ser mais leve, a suportar com resignação, que é o que Deus espera de nós. Então, tem uma pergunta na 661, que aí ele comenta também, que ele faz a pergunta: poderemos ultimamente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta deles é bem clara. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Isso está nos dizendo, né, que Deus pede perdão pelas faltas, só obtém com a mudança de proceder. Quer dizer, não adianta eu orar, pedir, 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 e a hora que eu saio, depois da oração, eu continuo cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas.
é, defeitos, né, que até então tinha, e o que eu estou pedindo é somente da boca para fora. Eu não provoco a mudança em mim mesmo. E aí Deus deixa bem claro, né, as respostas dos amigos espirituais deixa bem claro. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Da forma que nós agimos é que resulta na posição de Deus para conosco. Aí tem na continuidade, a importância da prece é facilmente evidenciada quando aprendemos a fazer distinções entre rezar e orar. Vocês tinham noção que existia diferença entre rezar e orar? Havia diferenças? Porque a gente usa muito, né? Pelo menos quando eu era católico, né? Eu falava, vou fazer uma oração, né? Ou vou fazer uma rezar. É isso que nos ensina, né? Mas existe uma diferença muito grande entre rezar e orar. Rezar, deixa bem claro aqui na questão que saiu no livro lá, Nas Pegadas do Mestre, Rezar e Orar, que o rezar é aquela repetição de palavras, né, formuladas, que sempre estão determinadas, e a gente fica lá repetindo, repetindo. A gente nem está prestando atenção no que nós estamos falando. Somente os lábios expressam, mas o coração não está expressando aquilo que está sendo transmitido. Isso é que é rezar, pela definição que nos coloca a informação da doutrina, né? Na literatura. Orar é você sentir, é sair de dentro para fora. Ou os lábios falam aquilo que o coração sente. Então, as diferenças tá quando a gente transmite aquilo que nós estamos sentindo naquele momento e que estamos pedindo a Deus, né? A resignação, enfim, tudo aquilo que nós pedimos, né? Desde que tenha uma finalidade para o nosso engrandecimento espiritual, né? E Deus sabe das nossas necessidades, é que não vai estar saindo de dentro de nós. Agora, é uma diferença. Agora, nós aprendemos, né, que rezar é diferente de orar. É vivendo e aprendendo, né? Sempre. Então, o mais rico vocabulário, né, no caso do mundo, é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. E é verdade. O sentimento é uma expressão que sai do teu interior. Não existe vocabulário, não existe literatura no mundo, né, que nos ajude a expressar um sentimento interior. Isso é de cada um, né? E dependendo de cada momento. E o orar é irradiar para Deus. É onde nós falamos, é o pensamento que nós emitimos para Deus, né? Firmando o nosso modo de comunhão para com Ele. É o nosso amor que tem, o nosso respeito, a nossa fé que nós temos no caminho que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Aí ele explica o que os crentes oram. Crentes são aqueles que acreditam na oração, né? Os impostores supersticiosos rezam. Os crentes oram a Deus. Os hipócritas, quando rezam, dirigem a sociedade em cujo meio se vive. Quer dizer, ele expressa, só simplesmente deixa muito claro, expressa aqui menos o sentimento labial. Não quer dizer que o que ele fala, ele faz. Muitas vezes é o contrário. Não estou dizendo que sejam todos, né? Então, ou expressar, muitas vezes, que a gente vê, né, do sentimento daquela oração, que ela não é repetitiva, não é aquela decoração, né? Que às vezes a pessoa está rezando ali, mas ela está prestando atenção em tudo que está em volta, né? Em tudo que está acontecendo. Quer dizer, ele não está sendo sincero para com ele, simplesmente está expressando algumas palavras por meio daquilo que ele aprendeu ou que ele decorou.
Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Vamos entrar agora na eficácia da ação e da prece. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades inútil se torna expô-las. Na realidade, tem muita gente que realmente acha que não precisa fazer prece, que Deus sabe que nós precisamos. Mas aí nós temos que entender se nós sabemos realmente o que nós queremos, não o que nós desejamos. Deus sabe, mas nós sabemos o que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos efetivamente, o que muitas vezes a gente pede nas preces, né? Muitas vezes são coisas que nós não necessitamos naquele momento. E Deus sabe das nossas necessidades, Ele nos atende sempre às nossas necessidades, não os nossos desejos, que são diferentes. Os materialistas querem os desejos, e não as necessidades que realmente, para que a gente possa viver nesse plano terreno, para que nós possamos caminhar e crescermos dentro daquilo que nos foi colocado, como nós entendemos que estamos aqui num trabalho, né? Não viemos, a gente já falou isso, mas nós não viemos para tirar férias, né? Para sair e só gozar. Isso faz parte da nossa vida aqui, se divertir, viver, mas faz parte também da nossa evolução, aprendermos, entendermos, nos conectarmos, né? Respeitar, amar. Então, isso faz parte. Então, não pode, ele complementa que não pode as nossas forças mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, isso é colocado pelos materialistas. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis. Isso está lá, claro, as leis naturais e imutáveis. Essas não são modificadas, né? Essas não modificam. E que não podem ser aberrogadas ao capricho de cada um. Nós, às vezes, somos tão materialistas, falar, mas Deus dá um jeitinho, né? Dá para fazer isso, fazer aquilo. Não, não tem jeitinho, né? Falo que Deus é brasileiro, né? Que Deus é o universo, mas não tem jeitinho aqui. Ah, vou dar um jeitinho. Não, não tem, né? Alivia isso aí, eu pago lá para frente, vou pagar mais à frente. Não, não tem. As leis são imutáveis, naturais são imutáveis. Mas daí creio que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância, né? Quer dizer, todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma fatalidade. Não, não, não tem isso. Não tem porquê. É muito diferente disso. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Ele seria uma marionete. Seria somente um comandado. E nós, Deus nos dá a carga conforme, né, nós podemos carregar. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, carregar ou não. As escolhas são nossas. Nós que decidimos se vamos percorrer com resignação ou se vamos desistir no meio do caminho. É tudo questão de nós, do desejo nosso. A persistência, quando ocorre a persistência, nós sempre estaremos com os amigos espirituais nos auxiliando a suportar a carga, a chegarmos, sairmos dessa vida vitoriosos por aquilo que nós planejamos. Mas também ele não nos deixa, vamos largar ele, já que ele está com um caminho diverso. A todo momento que eu me reencontro, eu peço ajuda através de como? Através de uma prece, através de uma oração, que eu peço socorro. Socorro para nos auxiliar nessa caminhada que nós temos nesse plano. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Quer dizer, a liberdade nossa de escolhas, né, ela pode acarretar a, a mim e a outros, né, consequências subordinadas do que eu fiz.
Eu sempre serei responsável por tudo aquilo que eu faço. Eu posso estar comprometendo outras pessoas, como não. Mas eu sempre serei responsável por aquilo, pelas minhas escolhas. Ninguém é responsável. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Né? Alguns atos, elas não quebram essa harmonia. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre nessa anuência à sua vontade, conforme Deus determina. Ele pode conceder certos pedidos, né? Com certeza, dentro daquilo que não foi planejado, e pode através da prece, mas ele está vendo as necessidades, o que realmente eu desejo com aquele pedido, que me tire ou que alivie essa carga que eu estou carregando, desde que não altere as leis que regem o conjunto. Quer dizer, ela não pode alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto como um todo. Tirar um graveto dessa carga, pode, desde que todo o conjunto não seja alterado, não modifica. Continuando, os raios divinos pedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, a renovação da alma e a iluminação da consciência. Isso ele está nos deixando aqui. Nós já comentamos isso nos estudos anteriores, né? Muitas vezes os males que nós temos, físico, né? Muitas vezes são causados por nós mesmos, né? Pela raiva, enfim, por todos aqueles sentimentos impuros que nós temos. E quando a gente faz essa prece, a gente cai na consciência, né? Que nós podemos nos modificarmos, que nós podemos alterar, e que até então nós estávamos cegos e agora nós despertamos, e aí, dentro da prece, pedindo ajuda sincera para o plano espiritual, para Deus, para Jesus, né? Ele pode nos ajudarmos a aliviar, a modificar aquele problema físico que até então nós tínhamos. Se a gente for ver, tem casos do Chico, né, que já ele passou por doenças e aí ele diante da consciência, né, de uma espiritualidade, ele despertou, enfim, tem várias obras que a gente percebe na leitura que aquele problema físico que estava tendo, né, através de uma prece, através de uma oração, né, sincera, foi auxiliado no tratamento da cura daquela doença. Então, os espíritos amigos, né, Deus está sempre presente, sabendo das nossas necessidades. Você vê como realmente comprova que isso está sempre nos ajudando, o tempo todo. Né? Nós é quem muitas vezes não enxergamos. O trabalho da prece é mais importante no ciclo, no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Todas as preces que nós realizamos, não tem uma resposta. Podemos não ouvir e não entender, mas nós recebemos uma resposta, é um atendimento. Né? É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Aqui nós comentamos também. A partir do momento que nós fazemos a prece, né? Aquela oração, existe um influxo magnético que nós não percebemos, que nos conecta com o plano espiritual, com os amigos, com Deus, e através de Deus, né, lógico, por Deus, por determinação, os amigos espirituais, os espíritos superiores nos atendem, desde que Deus permite, né? E assim, eu fecho com isso aqui, meus amigos, que
No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 e capítulo 18, ele fala muito sobre a prece. No capítulo 17 específico, fala sobre a prece, tudo o que nós estudamos, que nós lemos, mas o que é muito importante é que existe uma coletânea de preces no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 18. Ali você tem uma modalidade de prece, não é para decorar aquilo lá e depois nós saímos, é só uma orientação do tipo de preces, como é que ela pode ser feita, como é que a gente realiza, né, quando a gente tem alguma dúvida. Então, tem vários tipos de prece, essa coletânea nos ajuda muito a nos direcionarmos, muitas vezes, quando estamos em dúvida de como pedir, né? Ela nos orienta além daquilo que a gente está emanando de sentimento. Porque se você recorre a essa coletânea, é por alguma coisa você está precisando, seja para você ou seja para outra. E ali tem as orientações. Ok? Alguma pergunta? Não? Tudo em ordem? Paulo, você quer comentar alguma coisa? Assim a gente encerra essa parte Levei da dúvida do lei da pessoal, adoração. Oi? né? O pessoal tem que ter algum tipo de dúvida aí, né? Não sei. Ou então nós estamos sendo muito claros. Olha, meu Deus do céu, tô até com medo disso. Mas Vocês estão acordados, gente? essa lei da adoração, nessas preces, ensinamento, o livro dos Espíritos nos traz muita informação, né, sobre as preces, né, sobre a lei da adoração, também no Evangelho, em vários livros, né, da doutrina, né, da literatura, da doutrina, vocês vão encontrar muito sobre orar, né, sobre preces, nunca rezar. Isso eu não vou encontrar, não, mas vai encontrar preces e orações, né? Passagens, explicações de amigos espirituais, espíritos superiores, que nos ajuda muito a seguir esse caminho terreno que nós estamos. Tá ok? Paulo, é com você agora. Então vamos lá. Obrigado. Valeu, Marco. A gente agradece aí o introito todo aí nesses dois módulos iniciais para a gente poder fechar a lei de adoração agora, né? Nesse módulo, nesse roteiro agora, nós vamos falar sobre o culto do evangelho no lar. Né? É um fechamento em relação à prece, mas eu digo assim, né? Um fechamento do início do estudo que a gente tem que fazer em relação a esse recurso que a gente tem. Porque até então a gente não compreende isso como um recurso, né? E há séculos a gente vem utilizando isso, sim, como a gente viu nos estudos, desde a nossa era primitiva, né? A gente já tem uma intuição desse uso e dessa comunicação, né? E à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi também crescendo nesse uso desse recurso. E agora, com a terceira, Jesus já nos trouxe, né? Se a gente pegar lá em Mateus 6, no capítulo 6 de Mateus, lá a partir do versículo. Versículo 6, versículo 5, ele fala: E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para que se mostrem aos homens. Em verdade vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Então, o mestre, a partir desse versículo 6 de Mateus, ele faz uma série de recomendações a respeito da oração. Se a gente perceber, tudo que a gente estudou até agora em relação à prece é isso, né? E é super bacana quando ele fala assim: tu, porém, quando orares, no versículo 6, entra no teu quarto interno. E a gente pensa que o quarto interno nosso é o quarto onde a gente dorme, né?
E, na verdade, o quarto interno nosso é o nosso coração, né? Entra para dentro de si, independente em que local a gente esteja, né? Mas o que ele pede é que a gente se reserve esse momento, que é um momento de comunhão com o Criador. Entendendo que a prece é um momento de comunhão com o Criador, que toda comunhão ou conexão que eu faça com uma energia superior, naturalmente ela me favorece, então por que eu não vou usar isso, né? Só que eu vou usar de uma forma que me traga equilíbrio, né? Então é aquela mesma coisa, quando você pede uma coisa e com tanta vontade e você já fica com aquele pensamento, se não me der o que eu estou pedindo, eu vou não sei o que eu vou fazer, né? Aí você já está torto, né? Você já criou uma conexão que já vai falhar na primeira transmissão, né? Porque você não criou uma conexão e que ela está livre, que ela não tem barreira, né? A gente já impôs uma barreira que é o nosso desejo, como o Marco falou, né? Então, na prece, eu tenho que pedir o que é a minha necessidade, não o que eu quero, o meu desejo, né? Então, a gente agora vai consolidar e é importante a gente ir se aprofundando nesse entendimento sobre a prece, porque é uma coisa que a gente tem que usar sempre. E se a gente ainda não se beneficia dela como poderia, a gente está perdendo, né? Nós estamos deixando de ter um recurso maravilhoso de equilíbrio nas nossas ações, no nosso dia a dia. Então, a gente só perde, né, em não saber os mecanismos da oração. Então, por isso que é importante a gente estudar isso, é importante a gente ler os livros de romance espírita, né? Você pegar lá as preces que André Luiz faz nas suas obras, as preces do livro Boa Nova. Então, aí você começa a entender como é que os espíritos, determinados níveis de espíritos, se comunicam com o Criador. E a partir desse exemplo que você vai angariando, de todo o estudo que a gente vai fazendo, né, a gente vai entendendo como é que esses mecanismos são utilizados e como as respostas vêm. Porque, às vezes, a resposta vem para a gente, nosso benefício, e a gente não entende, e através dessa não entendimento pode gerar uma revolta que você acaba desperdiçando, lá em Minas fala desperdiçando, você acaba desperdiçando uma coisa que tá ali, está pronta para te servir, é o que você necessita, é o que vai te trazer um futuro melhor e você não recebe, né? Então, esse estudo que vai trazer isso para cada um de nós, isso é individual, né? Cada um vai fazer a sua experiência, vai desenvolver esse sentimento, né? Na hora de você... É um negócio bacana, né? Porque à medida que você vai desenvolvendo isso, você vai conseguir parar numa situação com o olho aberto, com um monte de gente falando do seu lado, com a casa caindo, e vai conseguir, né? Tá tudo, como diz o meu amigo, o pé do frango já azedou, e você tá ali com uma situação bem complexa à sua frente, e você consegue respirar, elevar o seu pensamento, e nessa elevação de pensamento conectar com a força superior, que vai, no mínimo, te trazer uma tranquilidade. Que talvez seja a única coisa que você precise para resolver uma situação caótica. Você estando tranquilo, você vai conseguir enxergar as saídas e tomar as atitudes corretas. Ou então ela vai te intuir alguma ideia que está ali do lado, que o seu protetor está gritando no seu ouvido, mas você não escuta, porque você não está conectado, né? E a partir do momento que você, naquela situação complicada, você eleva o seu padrão vibratório, aquela mensagem do seu espírito protetor chega no seu ouvido, te clareia a mente e você vai lá e resolve o problema. Ou então, simplesmente, você se tranquiliza e deixa a coisa acontecer, porque você não tem nada a fazer. Mas, pelo menos, você está tranquilo e pode ajudar alguém que não esteja, né? Então, são essas conexões que a gente tem que ir aprendendo, viu, gente? Isso aí não é uma coisa que você vai aprender escutando palestra, né? Você vai aprender estudando e conectando com o interior de vocês e procurando analisar cada situação que acontece no dia a dia de vocês, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos falar do culto do evangelho no lar. E é emblemático isso, que a doutrina espírita não tem ritual, né? Ela não tem dogma, ela não tem ritual, ela não tem cartilha,
ela é uma doutrina filosófica que ela te ensina e te leva a reflexões. E a partir dessas reflexões, você vai compreendendo e vai crescendo em cima disso, né? Aí fica até estranho, né? Eu falei, é um culto, né? É um ritual, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Quando se fala o culto, né? Para que a gente possa entender que, em verdade, a gente está fazendo um estudo do Evangelho, a gente está trazendo o Evangelho para dentro do nosso lar. E por que eu estou fazendo isso? Né? Por que é interessante? Por que é recomendado? Né? Isso não é um ritual, né? Isso é um processo, é uma ferramenta, é uma metodologia que eu uso para poder trazer alguma coisa em benefício meu e dos meus familiares. Né? Então, nós vamos começar a reflexão em relação a isso. Né? Então, de tudo que a gente estudou até agora, o que fica bem gravado na nossa mente? Né? Nós somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações e que estamos em reencarnações sucessivas para poder ir se depurando pouco a pouco, não é isso? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo e vai criando compromissos. Então, quando a gente reencarna, essas pessoas que estão à nossa volta, 100% delas a gente tem algum tipo de relacionamento. E, geralmente são relacionamentos complexos, né? De pessoas que a gente prejudicou, ou até de pessoas que a gente ajudou, né? São pessoas ligadas a nós fortemente. Então, o lar é o cadinho onde a gente vem fazer a depuração de nossa, né? É claro que à medida que a gente vai expandindo o nosso relacionamento, outras pessoas vêm chegando perto de nós, né? Mas é incontestável que dentro do lar é onde a gente tem os nossos maiores compromissos. Então a gente não tenha dúvida disso, né? Que a gente escuta aqueles papinhos, não pedi para nascer, o meu irmão é totalmente diferente de mim, eu não aceito ele desse jeito, né? Podia ter nascido em outra família. Por que será que essa família nasceu nessa constituição? Então, a doutrina espírita já vem nos explicar, pela lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito, e da providência divina atuando no nosso desenvolvimento, que o núcleo familiar é o núcleo onde a gente tem que crescer, né? E que se a gente falhar ali dentro do núcleo familiar, não adianta nada a gente ter uma vida de sucesso, né? Aparente, fora de casa, e chega em casa, está tudo complicado, né? Então, às vezes, a gente foge mesmo, né? E não é numa encarnação só que a gente fugiu, né? Então, a gente começa a convivência familiar, a gente começa a ter os tropeços e as dificuldades, porque são espíritos que já nos conhecem de outras vidas, que sabem das nossas mazelas, que jogam as verdades na nossa cara, e às vezes a gente não gosta muito disso, né? Tem os afins, as afinidades, aquelas pessoas que a gente ama profundamente, né? Então, é muito importante, né, que a gente tenha uma convivência familiar o melhor possível, né? Então, é uma realidade essa, né? Como a gente está no mundo de provas e expiações, nenhum lar dos quais a gente está inserido, ele é 100% feliz, né? E a felicidade não é nesse mundo, né? E se fosse todo mundo feliz, alguma coisa estaria errada, né? Porque a gente está no mundo de provas e expiações que só tem espírito imperfeito. Então, se a gente está no lar e não está tendo problema, é que tem alguma coisa. Ou nós estamos com defeito, a gente não está enxergando as coisas direito, né? A gente está vivendo no mundo da lua. Então, sempre tem alguma coisa a ajustar, né? Você tem períodos de maior harmonia, períodos de menor harmonia, períodos que vêm alguns tipos de provas em alguns familiares, que vai requerer o empenho de todos. Então, é um exercício constante, né? Se vocês agora voltarem para dentro de si, e se verem dentro das suas casas como vocês estão, né? Graças a Deus, a gente pode fazer esse estudo com cada um dentro do seu próprio lar. Vocês vão ver por tudo que vocês já passaram para estar nessa posição que vocês estão aí hoje, né? Então, alguns foram embora, alguns ficaram. Então, as nossas composições familiares são diversas, né? Uma coisa é certa, o lar é o nosso porto seguro, né? O lar é onde a gente repousa diariamente. É o lar onde a gente constrói as nossas vidas em conjunto, né? Então, ele é um local que a gente tem que procurar o quê? Cuidar da melhor forma possível. Não só da parte material, é claro que a parte material é importante, deixar ele limpo,
todo arrumado, né? Todo saneado, mas a parte espiritual principalmente, né? Para quê? Para que quando as desarmonias cheguem, elas possam ser tratadas de uma forma mais harmônica, né? Porque se as coisas já não estão muito certas e a gente vai tratar aquilo de uma forma mais ríspida, a tendência é as coisas não darem certo mesmo, né? E a gente não conseguir nenhum tipo de convivência amigável. Então, o culto do evangelho no lar é aquele momento em que eu elevo o padrão vibratório do meu lar para que a gente possa chegar até o Criador, né? Então, é muito importante esse movimento, né? Que a gente só vai conseguir evoluir, gente, se a gente se colocar na horizontal, na vertical. Se a gente ficar só na horizontal, a horizontal representa o plano material e o vertical representa o plano espiritual. Então, se eu fico só preocupado, na minha casa eu só penso na Covid, eu não saio de casa porque eu morro de medo de pegar a doença e de desencarnar antes da hora. Então, eu só estou com pensamento material, né? Claro, eu tenho que tomar meus cuidados, sim, mas eu tenho que ficar desesperado, né? Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio dentro do nosso lar, em todas as questões, né? Então, é por isso que a gente tem que elevar o nosso padrão vibratório, para que a gente possa passar pelas vicissitudes. Tudo bem até agora? Está compreendida essa necessidade de a gente ter um padrão vibratório um pouco melhor dentro do nosso lar? Ok, letra C, letra M, letra J, letra A. Quem eu estou vendo, beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Discordam de alguma coisa? Podemos continuar o nosso... Então, vamos lá. Então, nós vamos lá, nós vamos pegar algumas mensagens. Tem um livro que chama Luz no Lar. Olha que nome sugestivo, né? Nós vamos abrir o Luz no Lar. Aqui nós vamos dar algumas dicas, né, de como você fazer o culto do evangelho no lar. Já, eu vou cuidar do relógio, que a última vez eu fiz esse estudo, faltava 5 minutos para terminar e eu não tinha falado ainda da forma de fazer o culto. A gente ficou nos conceitos, nos benefícios, né, e acabou assim, a prática acabei não abordando, né. Eu fiquei todo correndo no final, mas eu prometo que eu não, pelo menos umas 9h15 aí eu pare para a gente falar sobre a metodologia de como fazer o culto, né? Então, esse culto é interessante porque a gente já sabe que o Jesus é o nosso guia e modelo, não sabe isso? Nós já aprendemos isso, né? Então, que nós temos que ir atrás do mestre, mas como é que eu vou copiar, imitar um guia e um modelo se eu não conheço esse guia e modelo profundamente? Né? E quando eu falo culto do evangelho no lar, eu não falei culto do evangelho segundo o Espiritismo. Olha, toma cuidado com as palavras, né? Eu não falei o culto do evangelho segundo o Espiritismo no lar. É o culto do evangelho no lar. É o estudo que eu faço, uma reunião no nosso lar para estudar o evangelho. O que é o evangelho? São os 4 livros de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus? Eu já fiz essa pergunta em outros estudos, né? Não. Os livros, eles são um relato, né? O evangelho é a vida de uma pessoa. Então, é a vida do Mestre Jesus, né? É aquele cara que a gente tem que imitar. Então, se eu não me aproprio dessa vida dele, em termos de conhecimento, como é que eu vou imitá-lo? Né? Então, ele nos recomenda que a gente conheça Jesus no ambiente do nosso lar. Porque conhecendo o mestre no ambiente do nosso lar, estudando a vida do mestre no ambiente do nosso lar, a gente fortalece o nosso lar. Para que ele possa suportar as intempéries que possam, a história dos 3 porquinhos, né? O vento, né? Então, vai aguentar a maior intempérie aquele lar que tiver com maior nível de energia positiva, né? Porque quando alguém perder o emprego, ou alguém desencarnar, ou acontecer algum outro tipo, uma doença mais séria que vai demandar uma recuperação bem extensa. Quando essas coisas chegarem à nossa porta do nosso lar, que a família é para isso, né, para que a gente esteja compartilhando esses momentos
de felicidade e de dificuldade, a gente está com essa estrutura equilibrada, né? E quando a gente tomar uma paulada do chefe nosso, a gente poder chegar em casa e se recuperar dessa paulada, né? Ou quando a gente cair na rua e chegar todo machucado, a gente recuperar esse tombo que a gente levou na rua, e de tudo mais que possa acontecer, gente externa à nossa vida cotidiana, não é isso? Hoje a gente, na pandemia, está até chateado, né? Porque não consegue nem valorizar tanto o lar, porque a gente não sai mais, né? Para poder dar valor no que ficou para trás, né? E aí a gente começa, graças a Deus, a gente começa valorizando, assim, tanta coisa boa que a gente tem em casa que a gente nem reparava, porque não dava tempo, né? Você chegava, saía correndo, chegava cansado e ia dormir. E agora você consegue olhar, né? Consegue olhar mais a sua casa, falar, oh, vamos melhorar isso aqui. Nossa, que coisa bonita, eu nunca tinha reparado nesse vaso que está aqui, né? Então é o nosso ambiente aconchegante e gostoso, né? Mas que a gente tem que trazer a vida de Jesus para dentro dele, porque a gente estudando o mestre, a gente vai, né, vai melhorar o padrão vibratório desse lar e vai poder se desenvolver a partir disso, ok? Então, gente, isso aí é criar reforço dentro da nossa casa, né? É uma atitude inteligente, né, por parte daqueles que começam a compreender que a lei do bem e do amor é que permeia o mundo, apesar da gente estar no mundo de provas e expiações, né? Então, se eu consigo acender uma lâmpada de luz num lugar que é todo escuro, isso aí não faz uma diferença danada? Né? Então, na verdade, quando você faz um culto do Evangelho lá, você acende uma luz dentro da sua casa diferente. Então, vamos lá, gente. Eu vou parar de falar um pouquinho e vamos ver o que o Emmanuel fala para nós. Tudo bem até agora? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Emmanuel fala, né? Porque o Emmanuel é uma delícia a gente poder estudar o que ele fala para nós, né? E ele já vem falando, ó, o culto do Evangelho é a mensagem 1 do livro Jesus no Lar, Luz no Lar, né? Chama Culto Cristão no Lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. Então, não pensamos nós que isso aí é algum avant-première aí. Isso já existe há bastante tempo. E ele põe assim, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, todo mundo que procura seguir o Mestre Jesus tem que fazer o quê? É aquilo que a gente falou, tem que estudar a vida de Jesus, né? E que a gente quer lançar raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Raízes. Então, gente, todos nós que estamos começando. Se a gente quer ter uma árvore frondosa de um espírito transformado, de nós sendo pessoas melhores, as raízes são lançadas através do estudo do Evangelho. Então, não nos iludamos em relação a isso. Esse é um estudo que a gente tem que fazer. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. Quem que é a Boa Nova? É o Cristo. Onde que ele nasceu? Numa manjedoura. E de uma manjedoura ele partiu para o planeta, né, que é a praça pública. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré. E certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Então, gente, temos sim a obrigação com os nossos familiares, que nos competem cumprir, né, em todo o tempo que existe. Ok? Então, o compromisso é sempre em casa primeiro, não nos esqueçamos nunca disso. A gente sempre, às vezes, quer fazer para fora e em casa a gente deixa para o segundo plano. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, quando a gente vê tudo que Jesus fez para nós, no dia a dia dele, pensando sempre no outro, sem interesse pessoal, sempre falando em nome de um terceiro, que é o Pai, que é Deus, nunca assumindo nada para ele como glória, mas sempre a glória do Pai, né? A gente vai compreendendo as renúncias que a gente tem que fazer. Então, aquelas coisas que para nós eram sacrifícios enormes, eles já começam a mudar a cor desses sacrifícios, né?
A gente começa a encarar aquelas atividades, ou aquelas tarefas, ou aquelas obrigações como oportunidades de auxílio. Nós vamos estudar isso na lei de sociedade, logo, logo, mais à frente. Aí ele vem, olha que bacana, como é que as coisas começam a se transformar a partir do momento que eu compreendo como é que Jesus lida com as coisas, como é que ele enfrenta os desafios, como é que ele corrige os rumos, né? Aí ele começa a relatar assim para a gente: a observação impensada é ouvida sem revolta. Então, se alguém, é aquele tal negócio, alguém fala uma bobagem para a gente, né? Então, a pessoa está totalmente fora de contexto, ela vem e faz um julgamento a respeito de você. Qual que é a nossa tendência de chofre? É responder, né? E responder cascudo, né? Você não sabe o que você está falando, você não sabe por que eu estou agindo assim, você não sabe. Aí a gente vira um leão, né? Aí ele põe aqui a observação impensada, porque foi impensada. O nosso irmão que fez a observação, coitado, né? Ele agiu com leviandade. Aí a gente ouve aquilo e fica sossegado, né? Por que eu vou me revoltar sobre uma coisa que eu sei que eu fiz da maneira que eu achei que deveria fazer, né? Se ele está me criticando, amém, né? A calúnia é isolada no algodão do silêncio. Então, quando alguém te fala alguma abobrinha ou alguma ofensa a respeito de outra pessoa, a gente isola aquilo. A figura dele é maravilhosa, né? No algodão do silêncio. Você põe aquilo no algodãozinho e guarda aquele algodão e não passa aquilo para frente, né? E a pior coisa é você transferir calúnias para frente. A enfermidade é recebida com calma. A partir do momento que eu tenho a vida de Jesus estudada, né? Então, quando surgiu algum problema, eu estava com a saúde boa, amanhã, eu tive com a saúde boa a vida inteira, de repente acomete um problema, né? Por que eu vou reclamar se eu gozei de saúde tantos anos, né? E agora eu tenho um problema que é específico, e se eu cavucar um pouquinho, eu vou ver que aquele problema é porque é alguma forma inconveniente que eu agi na alimentação, ou na raiva excessiva, ou em algum hábito infeliz, né? E aí, poxa, por que eu vou me revoltar, né? A doença vem para nos alertar, né? O erro alheio encontra compaixão. Então, quando a gente vê pessoas errando e caindo em infelicidade, a gente, na verdade, vai se condoer com ela, falar, nossa, que dificuldade, né? Passar por essa situação, que pena, né? A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Então, eu começo a me blindar contra maldades que as pessoas vêm soprar no meu ouvido e até, às vezes, querer que eu seja um cúmplice, né? Eu não preciso fazer parte, né, de algum tipo de maldade, né? E quando ela se insinuar, eu consigo afastá-la com calma também, né? Sem violência, né? E aí, Emmanuel continua. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando em benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é sombra de cada um. E a palavra permanente revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Gente, como é difícil, hein? Essas últimas frases que ele falou aqui pra gente, né? Então, ó, bondade, solidariedade, gentileza, sorriso. Se a gente dá uma olhada para nós mesmos, toda vez, né, que eu sou gentil com as pessoas que estão em casa, toda vez que eu tenho um sorriso para aquelas pessoas que estão todo dia comigo, a gente olhar mesmo, às vezes a gente se pega, né, fazendo cara feia, a gente se pega falando palavras ásperas. É complicado, a gente tem que trabalhar diariamente nesse cuidado, né? Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e conselho santificante aos companheiros da romagem humana, em todas as circunstâncias. Então, assim, gente, quando a gente consegue harmonizar no lar, a gente vai ficar mais forte para poder agir na rua, né? Enquanto a gente tentar agir da rua,
sem agir em casa, a gente vira um hipócrita, na verdade, né? A gente vai estar atuando com aquele ar de hipocrisia comum a nós, ainda espíritos imperfeitos, né? Então a gente faz para os outros, mas não faz para os que estão mais próximos da gente. São palavras duras, eu sei, mas elas são necessárias. Se a gente se olhar no espelho, nós vamos nos reconhecer aqui num monte de situação dessa em algum momento ou outro. Não estou falando que a gente é assim o tempo todo, né? Mas a gente realmente não é muito fácil de lidar, né? Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe a experiência de paciência. Agora o Emmanuel começa, né? Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo. Vou repetir. Nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo. Gente, é exercício, tá? Não vamos desesperar, não. Pelo amor de Deus. A gente sabe que é complicado isso. A gente sabe que a gente tem muitos acertos dentro do nosso lar. Mas a gente tem que se esforçar, né? Na busca dessa paciência, dessa compreensão, dessa fraternidade, desse serviço, dessa fé e desse bom ânimo. Sob o reinado legítimo do amor, porque estudando, olha como ele põe aqui, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, olha que coisa bonita, o 5º evangelho inacabado. Isso aqui espero que vocês gravem aí, que vocês vão escutar isso em muitos lugares. Qual que é o 5º evangelho? Existe um 5º evangelho? Existe. Quem que está escrevendo esse 5º evangelho? Eu ou vocês mesmos. Sobre a vida de quem? Sobre a sua vida, sobre a minha vida. Cada um de nós está aqui nessa romagem escrevendo o 5º evangelho. Porque os 4 anteriores são sobre a vida de Jesus. E nós, entendendo e compreendendo a vida do Mestre e os seus exemplos, nós estamos escrevendo o 5º evangelho, que é a nossa vida, é o nosso comportamento que vai também ser inspiração para outras pessoas durante o caminho, à medida que a gente vai escrevendo esse evangelho, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do nosso trabalho, das nossas atitudes e da nossa influência. Então isso é muito bonito, né? Mas vivo e atuante, estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus. Então esse evangelho, gente, não vai ser o que sai da nossa boca, vai ser o que sai do nosso coração e da nossa ação perante os nossos irmãos. A fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem a necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Então, é bacana, né? Por isso que é importante estudar, né? O Emmanuel dá essa cavucada pesada em cima da gente, né? Nos mostrando o nosso grau de inferioridade, mas ele nos mostra o caminho, nos mostra que a gente tem um rumo, nos mostra que a gente tem possibilidade, porque o Pai, né, se a gente não tivesse tudo isso bem forte, a gente seria uma obra mal feita do Criador, e nós não somos. Deus não faz nada mal feito, né? Nós somos uma obra bem feita do Pai. Então a gente tem sim condições de atingir essa evolução à medida do nosso esforço. Então por isso que é importante estudar a vida de Jesus dentro do nosso lar. Tudo bem? Agora vem um pouquinho de poesia, pode? Vamos alegrar as carinhas aí que vocês estão... Os que eu consigo ver, eu estou vendo que vocês ficaram tensos aí, né? Os que não estão devem estar chorando, os que estão atrás das letras aí. Mas vamos lá. Vamos fazer uma
uma poesia, ó, que bacana. Jesus em Casa, é o capítulo 2 desse livro. Esse livro é muito bom, tá? Quem puder ter, né? O culto do mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria, em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda as ofensas perdoa, quem sofre agradece à cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Olha que maravilha. Esse pessoal não tem jeito, né? Eles alegram a vida da gente. Então vamos continuar o estudo, gente. Já está quase chegando lá no nosso horário. E nós vamos pegar uma última mensagem desse livro, que é o capítulo 9, né? Chama Luz no Lar, que é o nome do livro, né? E vamos ver o que ele nos traz de mensagem em relação, né? O que essa luz no lar pode nos propiciar. Se a tempestade nos devasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro de nossa boa vontade na vinha do Senhor deve e pode florir para a frutificação e benefício de todos. Então, aí o lar como um local de refazimento, né? Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Então, não nos esqueçamos isso, gente. Hoje, assim, tem muita celeuma, né? É uma confusão, né? Esse negócio de casar homem com homem, mulher com mulher. A gente tem que abrir o nosso pensamento que o lar é uma união de corações, né? Primeira coisa, né? Então, se é gênero, se é do mesmo gênero, se é de gênero diferente, isso não quer dizer nada, porque nós somos espíritos, né? E aqui ele sempre fala, o lar é o agrupamento doméstico, né? Que ele é o centro da sociedade. E sempre vai ser assim, né? Você quer ver a coisa, quem está trabalhando na pandemia em favor do próximo, né? Tem muitos irmãos nossos aqui, entre nós, que está fazendo alimento para levar para as pessoas na rua, gente. Quem não teve essa experiência ainda, experimente isso, né? Participe de algum grupo aí que está levando comida para as pessoas na rua. E quando você leva as pessoas na rua, você imagina uma pessoa que mora na rua, né? Que não tem um lar, né? Que não tem o mesmo local que ela pode voltar ali, que é um porto seguro, né? E tem gente assim aos montes, né? E você até percebe que na rua eles tentam criar um lar, que eles acabam se agrupando, né? E se você leva toda semana, no mesmo dia, uma refeição em determinado lugar, você sempre vai ver 60%, 70% dos rostos são as mesmas pessoas que estão ali. Então, elas abriram mão do lar por algum motivo ou outro, né? Mas que elas acabam montando o lar na rua, né? Porque elas têm uma convivência familiar lá também, né? Então, é difícil, né, para essas pessoas. Você percebe, quando você olha nos olhos delas, que elas têm uma dor interior muito grande, né? Mas que ali elas ficam felizes de você estar ali estendendo um prato de comida a elas, né? Que, na verdade, não é pelo prato de comida também, né? É pela preocupação de olhar no olho dela e sentir que ela é uma pessoa também que requer cuidado de outras pessoas, né? Então, o que ele pede aqui, ó, o lar é o coração do organismo social, então isso nunca vai cair, né?
Então, o pessoal fala, aumentou o número de divórcio, diminuiu o número de casamentos. Isso aí é o que está registrado na lei, né? O que acontece, na verdade, são as unidades familiares que existem e vão se fortalecendo, sim, a cada momento, né? Por mais que a gente ache que não, né? Que é onde o amor está congregado para recebimento de outras pessoas e o desenvolvimento dos pequenos, né? Em casa começa a nossa missão no mundo. Então, se a gente acha que tem uma missão, a sua missão começa em casa, a nossa missão começa no lar. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos o relicário doméstico sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de se espraiar pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima de sacrifício. Mas se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Então, aqui ele está nos conclamando que é a tarefa operante, né? E se nos momentos que a gente tem que repousar, que a gente repouse o suficiente, o necessário, né? Para que as nossas energias se recomponham. Né? E que a nossa vida é uma luta mesmo, né? Não adianta, né? Sem esforço não tem mérito. Sustentemos em casa a chama da nossa esperança, estudando a revelação divina. Olha que coisa interessante. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, né? Como é que eu vou esperar um futuro melhor sem compreensão? Como é que eu vou ter uma fé solidificada que aguenta qualquer coisa difícil que aparecer se eu não tiver compreensão das coisas? Se eu não tiver entendimento das coisas, né? Então, estudando a revelação divina. Esse termo que nós estamos fazendo, estudando a doutrina espírita, nós estamos estudando a revelação divina para nos dar suporte à esperança. Né? Praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria. Porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Então, gente, é necessário que a gente se alimente, né, na nossa vida. Então, para que o corpo não pereça, a gente tem que tomar água e comer os alimentos necessários à manutenção da saúde do corpo, né? Senão ele perece, né? Para que a gente tenha nós, como espíritos sustentados no nosso desenvolvimento, nós temos que nos alimentar. E como é que a gente alimenta um espírito? De ideias, de pensamentos, de energia. Né? E é por isso que a gente tem que estudar, para que a gente enriqueça, né? Então, se você se alimenta de coisas que não te trazem ideias salutares, você vai estar se envenenando os seus pensamentos, né? E isso a gente vai vendo a diferença que é, né? Quando você pega uma lição que conclama a paz ou o amor e pega uma coisa que leva à derrota e à violência. Né? Eu sempre dou aquele exemplo do Jornal da Manhã, né? Então agora você liga 6h30 da manhã, meu pai do céu, assiste o jornal de segunda-feira, né? O pessoal fala, a gente procura mostrar coisa boa, né? Você pega o jornal, é 98% de problema, né? De coisas bem ruins. E eles conseguem colocar 2% de uma noticinha entre uma e outra, senão o pessoal não consegue nem terminar de ver o jornal, né? Porque ele está te alimentando de coisas que não te auxiliam. Ah, mas eu vou me alienar do mundo? Não, é claro que você não vai se alienar do mundo. Ninguém está pedindo isso, né? Mas você tem, sim, que saber como o mundo está,
da forma que ele está vivendo, mas você não precisa consumir isso o dia inteiro, né? Nós temos que consumir coisas que vão nos auxiliar a encarar as coisas de uma forma diferente. Não é isso? Então, o culto do evangelho no lar, gente, é um momento que a família toda para poder estar em volta da vida de Jesus. Né? Isso não tem nada a ver de... É um compromisso gostoso, né? É um compromisso que a gente entende o porquê faz esse compromisso, né? Não é porque o Marco, ou o Paulo, ou o seu Hélio, lá no Centro Espírita, falou que tem que fazer. Não tem nada disso. Né? Não tem lugar nenhum, né, que você vai encontrar isso, é uma lei, você tem que fazer isso, senão você não vai ser feliz, né? Assim como se fosse uma ordem. Né? Se você não entender o porquê você faz, você não tem que fazer. Né? Se você não entender o porquê que o benefício traz isso para a sua vida, você não é obrigado a fazer. Então é isso que a gente está pedindo, né? Que a gente, sim, eu tenho que estudar, eu tenho que me alimentar de uma coisa boa, a gente sabe que a gente só vai progredir se a gente seguir os passos do Mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são mensagens e mensagens que vêm nos acompanhando há séculos, né? Que a gente agora que está compreendendo um pouco melhor o que diz cada mensagem dessa, a doutrina veio jogar um holofote em cima dessas mensagens, para que a gente pudesse compreender bem, né? Lei de causa e efeito, lei de reencarnação, os vários mundos, vidas sucessivas. E agora sim, então eu resolvi, eu vou estudar Jesus, né? Porque Jesus é o Senhor? Não, ele é o Senhor sim, mas é porque ele não me dá um exemplo bom. Porque a vida dele foi um exemplo de coisas boas, né? E a serenidade com que ele enfrentou um monte de problema que foi bem sério, isso nos inspira a lidar com as coisas difíceis da nossa vida. Ele nos ensinou também que sem recurso material dá para fazer uma transformação de um planeta, sem ter um tostão no bolso, né? E a gente entender que as coisas materiais são importantes, são sim, mas elas não nos movem. Elas não nos devem impedir de fazer as coisas que a gente acredita, né? À medida das nossas possibilidades. Ok? Então era isso, a gente compreender. Agora nós vamos falar um pouquinho da rotina, 9h14 aqui. Então vai dar tempo, beleza aqui, né? Então, assim, vocês resolveram fazer o culto em casa, acharam que é um negócio bacana, acharam que vai ser bom para a família toda, mas aí a gente começa alguns problemas, né? Nem todo mundo em casa vai querer fazer, porque você não precisa ser da mesma religião para fazer estudar a vida de Jesus, precisa? Não precisa, né? Então, se você estiver em casa católico, se você estiver protestante, se você estiver budista, hinduísta, você consegue congregar todo mundo em volta de uma mesa para falar a respeito da vida do mestre, sem problema nenhum, né? Então, nós vamos falar a respeito da moral cristã, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo é um negócio bacana, porque o que Kardec fez? Ele não escreveu um outro evangelho de forma nenhuma. Ele pegou a vida de Jesus, os evangelhos, e jogou a luz do Espiritismo sobre ele. Então não é um quinto evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo da moral do Cristo à luz da doutrina espírita. Então o Kardec pensou que os evangelhos são imensos, né, mas ele fez um compêndio ali, pegou as principais passagens que deveriam ser analisadas à luz da doutrina e jogou a luz da doutrina em cima daquilo. Então, o Kardec mesmo já nos auxiliou nesse intuito de separar da vida de Jesus tudo aquilo que, não, se vocês lerem a introdução do Evangelho, vocês vão entender isso, né? Ele pegou tudo aquilo que não dá conflito entre as religiões. Então, tudo que você estuda, o que o Kardec estudou, não dá conflito em qualquer tipo de religião. Então você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo para estudar a vida de Jesus no seu culto do Evangelho no lar e chamar pessoas de outras religiões sem problema nenhum. Se tem algum intolerante à religião ou ao estudo da vida do Cristo, você tem que respeitar essa pessoa. Né? Você não vai brigar com ela porque ela não quer participar. Né? Então, a gente faz com quem quiser, né? Quem não quiser, né, você escolhe um local, e é importantíssimo. Eu vou falar no informal aqui, depois eu vou ler lá o que está no tomo, tá?
Deixa eu até puxar aqui do lado, já para eu não me embananar aqui. Então, a gente tem um método de fazer esse culto, né? Ele tem algumas orientações, né? Que vocês vão ver lá que vem que página que está lá. Nós terminando o tomo 1 agora, né? É um roteiro, né? O item 3, roteiro para o estudo do Evangelho no Lar. Então, aqui ele põe a finalidade. Trata-se de uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então, é importante a gente entender que é a brecha que a gente dá para o nosso espírito protetor, tá? Então, você teve a semana inteira cheia de conturbação, correndo, não teve tempo de orar para dormir, não teve tempo de orar na hora que você acordou, né? A gente foi meio atabalhoado, daquele momento você dá aquela parada e fala, anjo da guarda, chega perto agora, porque eu vou abrir o canal de entendimento aí com vocês, né? E, pelo menos nesse momento está reservado na minha agenda, né? Minha agenda tão cheia de compromissos, né? Então, nesse momento eu reservo aquela hora, né, que eu me coloco eu me obrigo a colocar no padrão vibratório ascensional aí, para poder ter esse momento de encontro, né? Aí no item 2 ele fala dos participantes, né? Poderão participar do culto ou da reunião, né? Vocês podem chamar do que vocês quiserem. Todas as pessoas integrantes do lar, inclusive as crianças. É claro que a gente tem que ter o bom senso de preparar o culto, né? Se eu tiver muita criança em idade bem pequena, eu tenho que falar uma linguagem da vida de Jesus que elas compreendam, né? Ok? Então, quem está com criança pequena em casa, quer que a criança participe do culto, né? Porque o culto não pode ser... A gente, às vezes, não faz ele como deveria, né? É só uma leitura, faz uma oração e adeus. Não é para isso, né? E o culto também não é lugar de tirar... agora eu vou extrapolar um pouquinho, né? Da gente fazer DR no culto, né? Então, se a gente tem algum problema de relacionamento com algum familiar que está pegando, faz isso fora do culto, né? E não leia a mensagem do culto enfiando o dedo no nariz do parente que está do seu lado. Ah, isso aqui é para você. Pelo amor de Deus. Aí o culto já vinagrou, já não virou culto do Evangelho no Lar, virou briga, né? Briga sobre os olhos de Jesus, né? Então, vamos tirar esse negócio nós não estamos lá para... É sempre assim, né? Toda mensagem que vem, que a gente lê, é para nós, né? Não é para o parente, não é para a esposa, não é para o filho, não é para ninguém. Aquilo você tem que escutar e falar assim, o que isso quer dizer para mim, no que eu estou fazendo, né? Porque é uma maldade, né? Você falar isso, essa mensagem é para você, é para, né, pôr esse dedão aí, aquela... Lembra do argueiro no olho do seu irmão, né? Você está com a trave no seu e está tentando tirar o argueiro do olho do seu irmão. É bem isso aí, né? Então, cuidado na hora do culto. Então, a gente tem que adaptar. Se está com adolescente, dependendo do horário, se ele for um culto não participativo, dá sono, né? Então, a gente esteja atento para que quem esteja participando, participe mesmo, né? Não, a criança é muito pequenininha, não entende nada, tudo bem. Aí você consegue dar uma segurada nela, ou faz depois que ela dormiu, tem 2 aninhos de idade, né? Sei lá, aí você tem que administrar isso aí, cada um na sua fase aí de crianças e de adolescentes dentro do lar, né? Então vamos lá, continuando aí do que... Gente, vocês podem interromper, viu, que eu fico assim... Uma das coisas que a gente vai ter que mudar nesse estudo é essa falação aí dos coordenadores, né? Então aqui no item 3, ele fala no desenvolvimento, tá? Então ele nos recomenda uma prece inicial. Para que tem isso, gente? Prece inicial e prece final não é ritual, tá? É questão de ajuste de sintonia, né? Então, se eu vou começar um culto, eu tenho que elevar o padrão vibratório. A melhor forma de elevar o padrão vibratório é fazendo uma oração. Me arruma outro jeito de elevar o padrão vibratório sem isso. Se vocês conseguirem, eu topo. Então, eu faço a prece inicial para que eu possa desconectar o meu pensamento das coisas materiais, me conectar com o Criador, né? Meu nível de abstração, aí eu me conecto com o plano superior, aí eu vou começar a estudar a vida de Jesus já num padrão um pouco mais alto. E no final eu faço a prece final para poder agradecer aquela harmonia que me foi trazida e para tentar
fixar aquela boa energia dentro de mim, na verdade, né? A gente tem algumas intenções com a prece final, né? Que aquilo possa, que aquela energia positiva possa continuar vibrando dentro do meu ser, né? Então é por isso que eu faço, né? Não é nenhum ritual isso aí, né? Então ele recomenda uma prece inicial, leitura e comentário de uma página evangélica com a participação de todos os presentes. A reunião pode ser enriquecida, conforme o caso, com poesia, com história, com narrativa de fatos reais, né? Isso aqui é uma coisa bacana, porque você pode trazer um fato que aconteceu, você acabou de ver que foi o assunto da conversa do almoço de domingo, se o seu culto é no domingo à tarde, à noite, né? Rolou alguma situação no almoço, e você pode querer analisar aquilo sob a ótica do Cristo, ou essa época de pandemia, né? Você pode avaliar e trazer aquele ensinamento à luz como Jesus agiria diante dessa situação, né? Ou você pode trazer uma dificuldade sua mesmo, né? Eu estou com dificuldade de perdoar determinada pessoa, né? Ou aqui dentro de casa mesmo, a gente, né, não é para virar DR, mas é a hora da gente se abrir um pouquinho e nos colocar numa posição de vulnerabilidade no sentido de cooptar empatia daquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque quando a gente é muito orgulhoso, a gente espanta as pessoas, né? Mas quando a gente procura se mostrar, não é que se mostrar mais frágil, né? Mas quando a gente mostra as nossas dificuldades, a gente consegue atrair empatia, porque as pessoas têm as dificuldades iguais às nossas, né? Se a gente sempre nos mostra fortes, criando uma casca que às vezes a gente não é, né? Por orgulho mesmo, por arrogância, a gente afasta as pessoas, né? E aí quando a gente abaixa a guarda e nos coloca numa situação de dificuldade, aí a gente consegue cooptar isso, né? E criar um ambiente de colaboração sincera, afetiva, né? Entre os participantes. Então, o culto é esse momento, né, da gente poder trazer isso, né? Então, a gente não teria que ter pressa, né, de fazer, hoje eu tenho que ler igual o nosso estudo aqui, né? Não deu tempo de acabar essa semana, passa para outra, né? E no culto também eu não tem que ficar lendo o evangelho inteiro, né? Para poder, eu cumpri minha obrigação de ler o item tal do evangelho, segundo o Espiritismo, né? Não tem nada disso. É uma mensagem, é um momento de reflexão, né? Então, aqui ele nos recomenda, no item 4, que ele não deve passar de 1 hora, 1 hora é bastante, né? A gente recomenda de 30 a 40 minutos, né? Eu recomendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele já nos traz uma coisa mais ligada à luz da doutrina, né? Ele fala aqui para a gente abster de manifestação de espírito, se tiver algum médium em casa, né? Que ele não se concentre, por favor, né? Se você tem alguma mediunidade ostensiva e fez uma precezinha e deu uma concentrada, já tá conectando com a entidade aí, né? Mas não é reunião mediúnica, né? Então, se alguém tem alguém médium em casa, né? Mas se não tiver, não tem problema, né? Ele nos solicita que coloque água. Gente, sabe por que eles falam isso? Eu vou ser bem sincero com você, eu sou velho, igual o Marco Túlio, tá? E antigamente o pessoal fazia culto em casa e rolava reunião mediúnica em casa, tá? Isso era comunsíssimo. E não tinha problema nenhum. Então, era um culto do evangelho no lar, o pessoal concentrava, tinha lá um médium de incorporação, e aí concentrou, acabou, né? Médium é uma beleza, essa mediunidade é uma facilidade, né? Para quem é médium mesmo, ostensivo, fez uma concentraçãozinha, a entidade já chega e já... E isso aí era uma prática, e não é para isso, né? Culto do evangelho no lar não é para isso, né? As manifestações mediúnicas são coisas muito sérias, né? Que a gente não deve fazer em casa, assim, sem uma organização qualquer, né? É por isso que tem essas coisas escritas, e às vezes a gente não entende, né? Mas... Acho que o Paulo caiu. Na realidade, só uma continuidade, já estamos praticamente terminando também. Está voltando aí. Voltou, Paulo. Reencarnei. Eu passei o dedo no mouse, isso aqui foi uma passada de dedo no meu mouse, o cara não sabe mexer com tecnologia, me desculpem, tá? Eu só fui mudar de página para ver vou até usar outro recurso aqui para mudar de página. Meu pai, que vergonha.
Isso aí ficou gravado ainda, né? Depois não adianta nem eu falar para vocês não contarem para ninguém, né? Então, aqui, ó, abster de manifestações dos espíritos, né? É importantíssimo vocês colocarem a água para ser fluidificada ou magnetizada, né? Então, quando você se concentrar na oração, você pede para os amigos espirituais depositarem ali os remédios necessários. Agora, eu vou falar uma coisa aqui para vocês entenderem. Os remédios necessários à nossa saúde mental, material e espiritual, porque nós somos um espírito encarnado, né? Então aqui tem matéria, aqui tem mente e aqui tem espírito, né? Então a gente pede, né, pela saúde mental, material e espiritual, né? A gente pede aos espíritos que ali coloquem energias que possam ser necessárias à nossa saúde. Aí a gente deixa os espíritos livres para ajudar a gente do jeito que a gente precisa, né? Não do jeito que a gente quer. É conveniente que uma reunião seja semanal, sim, num horário específico, né? Se chegar alguém em casa na hora, gente, você não cancela o culto por conta da visita, você convida a visita para fazer o culto com vocês. Se ela não quiser fazer, você põe ela em outro cômodo, fala, aguenta aí 40 minutos. Ah, mas eu não vou esperar, então volte outra hora. Educadamente, tá? É claro que a pessoa que vai na sua casa não é um estranho, né? Você tem certa liberdade com a pessoa. Então, geralmente, essas pessoas aceitam participar, porque dificilmente ela não vai aceitar. Tá? Principalmente se você convidá-las com muito carinho, né? E também avisa a parentada toda que nesse horário você faz o culto para ninguém tocar o telefone, né? Mas agora, com os celulares, não tem tanto esse problema, né? Que aí você põe no silencioso e ninguém te perturba, né? Então, tem que ter horário, né? Você está habilitado, semanalmente fazendo. Bom, aí vem as neuras, né? Ah, mas se eu precisar viajar naquele dia, não tem problema, não vai morrer, não vai desencarnar ninguém, porque você não pôde fazer o culto, você foi viajar para a praia e não conseguiu chegar a tempo, né? Você pode fazer no outro dia, você pode fazer mais tarde, né? Então a gente não precisa ser bitolado em relação a isso, tá? É importante a gente ter uma conexão na semana. Se não foi naquele dia previamente marcado por alguma coisa de força maior, não foi para que você fez porque você tinha que ir numa festinha qualquer, né? Que a gente agora a gente não está podendo sair de casa, né? Mas quando podia, né? Ah, não, agora vai ter um filme muito legal que vai estrear. Faz em outro horário, deixa o seu culto em pé lá, né? Porque ele é que te dá a sustentação no seu lar, né? Tudo bem, gente? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Como a gente faz o culto para quem mora sozinho? Nossa, você não está sozinho, né? Primeiro. Não, mas mora sozinho, né? Não estou sozinha, mas eu moro sozinha, por exemplo, né? Então, eu não você vai tenho. fazer a mesma coisa. Você vai fazer uma leitura e vai meditar sobre o que você leu, né? Uhum. Eu morei sozinho um tempo, tá? Eu saí de casa com 13 anos e casei aos 21, então eu fiquei dos 13 aos 21 sozinho, né? Estudando fora e eu passei dos 17 aos 21 morando sozinho especificamente. Era coisa de maluco, tá, gente? Eu fazia o culto em voz alta e fazia o comentário, tá? Imaginando que tem espírito me ouvindo. Eu fazia isso mesmo. Vocês podem até falar assim, o Paulo é meio pirado, né? Mas eu fazia um comentário como se eu estivesse aqui numa reunião e vendo vocês. Aí isso quando eu tinha 17 anos, faz bastante tempo, tá? O Brasil ainda não era nem tetracampeão. Então eu fazia, viu? Você pode fazer, você faz a leitura, faz o comentário em voz alta, né? Faz as suas conclusões, as suas reflexões, porque tem gente compartilhando contigo. E não pense que os espíritos que compartilham conosco, às vezes, são do nosso mesmo nível. Então eles não estão lendo o seu pensamento, porque eles ainda são espíritos inferiores iguais a nós. Então tem que articular, tá? E agora eu vou falar uma coisa assustadora, né? Se a gente tiver algum obsessor, é aquela hora que você vai estar ali compartilhando com ele alguma mensagem de Jesus. Então, é a hora de você tentar trazê-lo para o seu lado, né? Então, se a gente acha que tem algum espírito seguindo a gente, está tentando nos prejudicar, é a hora que você tem para poder trazê-lo para o seu lado.
Assim, não, meu irmão, vem aqui, vamos estudar o Evangelho junto, né? Que quem sabe a gente amoleça os nossos corações juntos. Então, a recomendação é essa. Faça em voz alta, leia em voz alta, faça os seus comentários, como se você estivesse num grupo de estudo. Tá? E a sequência, gente, aí vão perguntar, né? Se não der tempo de perguntar, mas eu leio o Evangelho na sequência ou não? Olha, se você tiver no seu grupo familiar, quiser trazer um assunto da atualidade, um assunto que está acontecendo na família, né? Você busque como a orientação evangélica em relação àquilo, alguma passagem do Evangelho que trate daquele item, né? Eu digo assim, se você ler o Evangelho na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter muita riqueza em cada parágrafo que você estudar, né? Sem dúvida alguma, você vai ter muito ensinamento, que nós estamos aí, tudo que abre-se do Evangelho serve para nós. Só que tem coisas que estão mais urgentes, né? Então, se você teve um problemão na família de doença, né? Aí tá todo mundo meio cabisbaixo. Aí você vai lá, pinça alguma passagem do Evangelho que dá uma alegria, que dá uma esperança. Então, a recomendação, mais ou menos, é essa. Dá para seguir na sequência? Dá. Mas se vocês quiserem pensar algum assunto ou outro, dependendo do que está rolando na família, também é uma atitude bacana. Que aí você fortalece a família em relação àquelas dificuldades daquele momento, né? Ok? E, por favor, não parem as perguntas aqui, né? Paulo, Evangelho no Lar dá muita dúvida, tá? São 21h33, eu não deixei espaço para vocês perguntarem muito, mas, por favor, põe lá no grupo, né? Compartilha com a gente as dúvidas, para que a gente possa, esse estudo tem que enriquecer a vida de vocês, tá? E o Evangelho é uma coisa bem bacana. Esses dias me chamaram para ir numa família que teve um problema seríssimo aí, e um amigo que é amigo pessoal deles, que não é amigo meu, né, mas muito amigo pessoal, falou, a família pediu para ir fazer um culto do Evangelho na casa deles. Vamos lá, né? Aí a gente catou o Evangelho, assim, fazia séculos que eu não fazia isso, né, que antigamente eu fazia mais isso, né? E a gente foi lá para dar um startup, né, para a turma, né? Vocês querem começar o culto do Evangelho no Lar? Então, não sei como fazer, como é que faz, chama alguém que está acostumado, que você confia, que seja familiar, que seja próximo, para poder dar um início, né? Tem de tudo aí, gente. Tudo bem? Então tá, acho que esse aí é o nosso objetivo. Desculpa se eu falei muito, se eu saí da sala com falta de educação, né? Depois eu voltei correndo. E espero que a gente esteja... Vamos trazer Jesus para perto da gente. A mensagem toda de tudo isso que a gente falou aqui até agora, né, da lei de adoração, é o quê? Vamos trazer o Criador para perto de nós, né? Porque ele tá em nós, né? Só a gente está longe dele. Então vamos nos aproximar dele, né? A oração, a prece, o culto, o estudo da vida de Jesus é a gente se aproximar do Pai. Esse esforço que a gente tem que fazer. E quanto mais a gente se aproximar, mais a gente vai ficar mais calmo, mais tranquilo, mais fortalecido. Isso vai fazendo parte do nosso ser. A gente começa a se transformar e vai virando uma pessoa diferente. Vocês vão perceber isso. Né? Ok? Podemos encerrar, então? Marco, você encerra para a gente, por favor? Claro, com certeza. Mais uma vez agradecemos ao nosso Pai